Ok, nesta lição nós vamos ver como desenvolver o cadastro dos clientes. Eu vou clicar aqui na View do meu projeto Syscom. Conectar aqui com o meu banco. Vamos lá, novo, formulário de amostra mestre detalhe. Vai ser o cliente view. Próximo, tabela mestre. Vai ser a tabela cliente. Eu não vou querer o código do cliente, tá? Esses dados eu vou querer que apareçam. Detalhe, eu não vou querer campos textos, eu vou querer outra tabela. Aqui são as tabelas que se relacionam com o cliente. No caso, eu vou criar cliente endereço. Também não quero que apareça o código do endereço. Vou clicar em finalizar. Vamos ver o que é que o NetBeans vai fazer pra gente. Tudo que ele está fazendo de forma automática, você já viu que a gente pode fazer de forma manual, né? Dá bastante trabalho de fazer. Por isso que é importante ter uma ferramenta como essa para nos ajudar a desenvolver esses programas. Ok, ele já criou aí. Vamos aumentar. Aqui, o cliente Java nós vamos passar para bin. Refatorando. Mesma coisa eu vou fazer com o cliente endereço. Vamos abrir aqui o banco Java, cliente Java e cliente endereço Java. Abrir o banco Java só para aproveitar logo essa linha aqui do valor auto incremento. Outro Shift para ele arrumar os imports. Mesma coisa aqui no cliente endereço. Ok. Tá, vamos abrir então logo o nosso menu e chamar esse formulário aí pra gente ver como é que ele tá.
cadastro, clientes. Aqui no cliente view. Opa, vamos voltar no código fonte mesmo. Vamos executar pra gente ver como é que tá. Cadastro de clientes. Ok, vamos incluir um novo cliente então. Já é uma coisa meio ruim aqui não ter edits para você digitar, então você vai ter que digitar aqui. Vou colocar aqui Albert Age, CPF, tá, vou deixar até aí. E agora eu vou colocar o endereço dele, rua tal, colocar mais um endereço, Rua Maria. Vou clicar em Save. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá no banco de dados. Cliente, tá aí o Albert Age. Cliente é endereço. Tá aí os dois endereços do Albert Age. Ok. O que tá ruim aqui é essa forma de trabalhar, né? Não tá legal. Ok? Como é que a gente vai resolver isso daqui? Primeira coisa que a gente vai mexer aqui é nessa opção Auto Resize Mode. Vamos desligar essa opção. Observe que aqui ele está selecionando uma coleção baseada no elemento que está selecionado em cima, na Master Table, tá? Aqui já melhorou bastante. Ok? Depois você pode
dar uma estudada em como deixar o tamanho de cada coluna da forma como você quiser. É porque aqui o usuário está alterando. Mas depois vai voltar a ser o que era. Vamos inserir aqui um novo cliente, vai ser o João da Silva. Aqui outra coisa interessante, né? 22/4/1977. Não deixou sair. 1977 4/22. Aí deu certo. Tá. Vamos colocar então aqui os endereços desse João da Silva. Ele mora na rua João. Mora na rua Silva. E também tem uma na rua João da Silva. Não esquecendo que a gente vai ter um outro botão aqui para pesquisar pelo CEP e já trazer os dados para cá, né? Tá aí, o Master Detail está funcionando com perfeição. Vou fechar isso aqui. Ao chamar de novo, ele já fechou aqui as colunas, né? Vamos logo resolver isso aqui. Eu vou clicar aqui com o botão direito, conteúdo da tabela, que é uma tabela vinculada, está vinculada ao list, como a gente já sabe. Aqui em colunas, eu posso personalizar as colunas da minha tabela. Então, por exemplo, para não ficar aparecendo nome cliente, CPF cliente, eu posso deixar nome, CPF, identidade, órgão, expedidor, data de nascimento e por aí vai, né? E aqui a largura, olha. Então tá, o nome, deixa eu colocar aqui 200. Clicar em fechar aqui, só pra gente ver como é que ficou. Olha aí. Ok? CPF. Vou colocar o CPF aqui para 50. Pequeno, né? Vou colocar o CPF para 100. Se a gente clicar com o botão direito personalizar código, a gente consegue ver como é que está o código dessa tabela. E olha só, no final, né, depois que a tabela é colocada nesse master script pane, o comando é esse: mastertable.getColumnModel.getColumn, o nome da coluna, set preferred width, a largura, e aí a largura, né? Aquela informação ele foi alterando aqui. Vamos executar então. Cadastro de clientes. Agora já ficou bem melhor. Tá, então você pode fazer isso aqui para a tabela de baixo também. Aí você já sabe aí como deve ser feito. Ok.
Agora vamos melhorar a coisa da seguinte forma. Ao clicar em New, vão aparecer aqui uns edits, né, pra gente colocar informação. Será que a gente faz isso logo nesse cadastro aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Tá, antes de a gente partir para algo assim, vamos fazer logo uma outra coisa aqui. Você observa que todos esses itens, eles estão agrupados no mesmo panel. Isso pode ser uma coisa ruim. Então vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar o Master Screw Pane juntamente com esse New Button. Tudo isso aí eu vou incluir em painel tabulado, quadro interno, um painel qualquer. Vou colocar no painel aqui. Ok. O restante dos componentes a gente também inclui em um painel. Tá? Agora sim eles ficaram em dois painéis separados, fica melhor de você trabalhar com eles assim, né? Você quer arrastar todos os componentes de uma vez, então você arrasta apenas aquele painel. Pode inclusive aqui na borda colocar uma borda de título, e aí colocar tipo assim: dados do cliente. Aqui no pano de baixo uma borda de título também, endereços do cliente. Ok? Já ficou visualmente melhor, né? Ok, vamos então fazer o seguinte. Aqui no nosso view vamos criar um novo formulário JDialog. Vamos chamar esse formulário aí de cliente edit view. Vamos finalizar. E aí está. Ok. O layout aqui eu vou deixar desenho livre mesmo, né? Tá, aqui no meu cliente view eu tenho diversas opções, diversos campos, né? Como a gente pode ver aqui no conteúdo da tabela. Eu tenho várias colunas, tá? Você deve colocar cada uma dessas colunas lá no JDialog. Eu vou colocar o nome e o CPF, apenas para mostrar como é que funciona. Vou vir aqui na paleta, um campo texto, mais um campo texto, vou colocar mais alguns aqui, né? Vou colocar esses aí. Rótulo, vou colocar aqui.
nome do cliente, CPF do cliente, colocar o e-mail dele e a profissão. Vamos puxar esse JText Field para cá, aumentar aqui o tamanho dele. Mudar dimensionamento. Ok. Editando informações do cliente. Agora a gente coloca dois botões. Neste aqui não. Botão normal. Esse vai ser o botão confirma. E a gente vai ter um outro aqui do lado dele. Botão cancela. Ok, aqui você poderia renomear esses campos, né? Aqui em código, nome, cliente, text field, por exemplo, tá? Vou colocar só nome, TF de text field. CPF, text field. E-mail TF. E aqui profissão TF. Poderia também limpar esses textos. Ok. Vamos proceder então com as vinculações agora. Aqui depois você melhora o desenho desse formulário, tá? Tanto é que você vai ter que colocar os outros campos, ele vai ser um pouco mais largo, alguns campos vão ficar, por exemplo, CPF poderia ficar aqui do lado do campo nome, né? Por aí vai, você vai melhorar isso daí. Vou tentar fazer a vinculação aqui, vincular texto. E aqui eu não consigo enxergar
a tabela que está lá no outro form, né? Não é para conseguir mesmo não dá certo. Eu vou ter que fazer então, eu vou ter que criar aqui uma propriedade, uma property, tá? Clicar aqui com o botão direito, deixa eu ver onde é que está a opção, inserir código, não pode ser aí, colocar aqui, inserir código. Qual é o código que eu quero inserir? Quero gerar um construtor? É um get? É um set? Não, eu quero adicionar uma propriedade. Como é que vai ser o nome dessa propriedade? Vou chamar essa propriedade aqui de registro atual. Ela vai ser do tipo cliente. A gente vai pedir para ele gerar o get e o set, gerar javadoc e aqui gerar suporte à alteração da propriedade. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai criar um registro atual, vai ter um get registro atual do tipo cliente, vai ter um set registro atual, e aqui ele tem uma property change support. Ok. Criamos então aí a nossa propriedade. Isso é necessário para que a gente possa atualizar os dados aqui nesses edits com o dado da linha atual do JTable lá daquele outro formulário, né, do JTable desse formulário aqui. Deixa eu fechar esses bins aqui. Ok, então propriedade criada. Qual o próximo passo? A gente vai fazer uma pequena alteração aqui no método set. Vai ficar cliente ou de cliente igual a this ponto registro atual. Desse ponto registro atual igual a registro atual. Aqui property change support ponto fire property change com alguns parâmetros. Aqui o nome da propriedade é registro atual ou de recorde. O novo valor registro atual. Tá, então ele atualiza aí o valor anterior para o valor atual dentro dessa propriedade. A gente vem aqui no botão novo e o action dele vai ser o seguinte: a gente vai chamar esse diálogo que nós acabamos de criar. JFrame frame igual a
Preciso procurar. Ver o que é que ele está informando aqui. Ele não achou esse método, né? Cliente end purchase app. Vamos colocar aqui apenas assim. New JFrame. Aí aqui a gente coloca cliente edit view, cliente edit igual a new cliente edit view frame false. Ok, aqui a gente coloca c.setVisible true. Com isso vai acontecer o seguinte: quando a gente chamar o cadastro de cliente, que pedirmos para inserir um novo cliente, ele vai abrir essa telinha aqui. Ok, então nós vamos colocar aqui os dados do cliente, vamos confirmar e os dados vão vir para cá. Esses botões não estão funcionando ainda. Vamos fazer a vinculação desses campos aqui. Vamos clicar aqui no primeiro, nome do cliente, vincular, texto. Aqui no código fonte a gente escolhe o form. Expressão de vinculação, a gente vai descer aqui até registro atual e vai escolher o nome do cliente. Sempre sincronizar durante a digitação. Ok. Mesma coisa a gente vai fazer com o CPF. Aponta para form. Desce até registro atual, aponta para o CPF do cliente. E-mail do cliente a mesma coisa, form, registro atual, e-mail. E a profissão, form, registro atual, profissão. Tá, será que ele já está vinculado? Vamos observar. Cadastro de clientes. Na verdade não vai acontecer nada, né? Quando a gente clicar em New, ele só vai trazer aqui a tela, mas não está acontecendo nada ali não. Tá, vamos continuar. Para que aconteça alguma coisa, eu vou ter que fazer o seguinte, olha, aqui na minha view, onde eu criei esse JFrame aqui, vou criar aqui embaixo. Observe que aqui eu estou instanciando um cliente com esse Czão maiúsculo aqui. Eu estou persistindo esse cliente no meu Entity Manager. Eu adiciono ele na lista. Neste momento aqui, como a lista ela está observável, ela é observável, então isso aparece diretamente na minha JTable, ok? O que eu faço então? Eu vou pegar aqui o ce.set registro atual
e vou passar o C. É porque o registro atual ele recebe um cliente. Tá, então vai ficar vinculado aqui o registro atual ao cliente que eu acabei de instanciar aqui. Como eu vinculei todos os edits a essa propriedade registro atual, então quando eu estiver alterando os dados aqui, automaticamente os dados serão alterados no meu JTable também. Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer. Cadastro de clientes. Vamos clicar em New. Apareceu aqui. Vamos colocar aqui o Pedro de Souza. E olha só. CPF 456, e-mail do cliente pedrão@gmail.com, profissão do cliente médico. Esse confirma ainda não está funcionando, eu vou só fechar aqui e vou confirmar aqui embaixo. Quando eu passar para cá, aí são os endereços, em cliente, tá lá o Pedro. Ok? Muito bem. O que é que você poderia fazer agora? Você poderia desabilitar essa edição aqui. Poderíamos também alterar logo o nome desses botões e colocar um outro botão aqui para edição, né, para alteração. Ter só o botão novo que está funcionando. Mas se eu clicar aqui e quiser alterar essas informações, né, eu poderia fazer isso também naquela janela. Vamos fazer isso agora. Aqui em cliente view. Esse new aqui vai ser inserir cliente. Excluir cliente. Aqui vai ser inserir endereço. Ele acabou fazendo uma coisa não muito legal. Vamos diminuir aqui o tamanho desse panel e o tamanho desse aqui também. E agora diminuir o tamanho disso aqui. Ok. Tá. Inserir endereço. Depois a gente arruma isso aí. Excluir endereço. Cancelar alterações. E aqui salvar dados. Vamos diminuir novamente aqui o tamanho do panel. Você vê que o fato de a gente ter separado em dois panos já facilitou pra gente, né? Ok. Eu vou ter então aqui um outro botão. Que é esse aqui, vai ser o botão editar cliente.
Antes da gente fazer esse editar cliente funcionar, vamos voltar aqui no cliente Edit View e vamos colocar o botão confirma e o botão cancela aqui para funcionar. Na verdade é o seguinte, se o usuário clicar em confirma, então eu vou salvar dados. Se ele clicar em cancela, eu vou cancelar alterações, né? As ações já estão aqui, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou novamente criar uma propriedade. Daí ele vai me retornar um valor booleano aí para o form principal. Clicar aqui em cima, inserir código, adicionar propriedade, chamar essa propriedade de confirma cliente. Ela vai ser do tipo booleano. Gerar gets and sets. E aqui a gente clica em OK. Tá, ele gerou aqui pra gente. Um ex-confirma cliente e um set confirma cliente, né? Vamos aqui no projeto, botão confirma, vamos aqui nas propriedades, aqui nos eventos, action performed, vamos clicar aqui, vamos adicionar um novo manipulador chamado salvar novo cliente. O código que nós vamos colocar é o seguinte: nós temos um set aqui, que é o set confirma cliente. Então set confirma cliente true e set visible false. Ok. E nós vamos criar um outro manipulador agora para o botão cancela. Vai ser o cancela novo cliente. O código é igual a esse aqui. A diferença aqui, ele vai setar o valor para false. Vamos voltar aqui só pra gente renomear isso aqui. Cancelar novo cliente. Tá, agora a gente vem aqui e faz o seguinte: se ce ponto isso confirma cliente, a gente chama o código do botão salvar. Se não, a gente chama o código do botão refresh. Vamos ver como é que é o nome do botão salvar aqui. Save button.
E o do cancela alterações é o refresh button. Vamos no código. Colocar save button ponto do clique. Ver se funciona assim. E o outro é o refresh button ponto do clique. Vamos ver então se vai funcionar. Cadastro de clientes. Vou inserir um cliente. Cliente é o Carlos de Souza. Já aconteceu alguma coisa estranha, né? Ele já executou o refresh. Observe aqui, ó. Quando eu clico em inserir cliente, ele já está executando o refresh lá. É isso mesmo que está acontecendo. Isso está acontecendo porque, como nós estamos colocando aqui o diálogo dentro de um JFrame, o sistema aqui ele não está aguardando pela resposta do diálogo. Eu vou comentar isso aqui. Observe qual é o parâmetro que ele recebe aqui. Ele quer um pai e pergunta se a janela é modal. Eu vou dizer que ele não tem pai e vou dizer que a janela é modal sim, tá? Vamos arrumar esse excluir cliente aqui. Vamos carregar novamente para ver se vai funcionar dessa vez. Cadastro de clientes. Vamos inserir um cliente novo. Ok. Ele não confirmou. Ele não clicou aqui no cancelar. Ó, como a janela é modal, o usuário não consegue voltar para cá, tá? Então o nome do cliente, vamos colocar aqui a Maria de Souza. E vamos clicar em confirmar. Observou como foi clicado aqui em salvar dados? E aí está a Maria de Souza. Ok, mesma coisa ocorreria se eu viesse aqui, colocasse alguns dados. Observe quando eu clicar em cancela, ele clicou aqui em cancela alterações. Muito bem, vamos então para o botão editar cliente. A gente vai fazer quase a mesma coisa. Vamos aqui em eventos, section, action performed. Procurar aqui onde é que está. Aqui o new button performed, tá, o action performed vai fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar esse código aqui. Vamos jogar aqui.
diferença vai ser esse registro atual. O registro atual não vai ser o C, vai ser o list.get master table.get selected row. Ok? O resto é igual. Vamos executar. Cadastro de clientes. Vou querer aqui alterar os dados do João da Silva. Editar cliente. Olha só. Então não é 56, é 57. Confirma, ele salvou os dados. Vamos verificar aqui no banco de dados. 57. Ok? Falta um detalhe aqui, que é o seguinte. Quando eu entro aqui no cadastro de cliente, não tem nenhuma linha selecionada, mas ainda assim ele está deixando o botão editar selecionado aqui. Então a gente vai colocar aquele mesmo código do enable que tem aqui no excluir. Aqui no excluir nós temos aqui na vinculação do enable esse código aí. A gente vai colocar esse mesmo código aqui no editar. Cadastro de clientes. E agora sim, ele só habilita quando está selecionado. Tranquilo? Tem outras coisas aí para fazer. Mas nós vamos ver outros detalhes interessantes nos outros cadastros. Tá bom? Então o cadastro de clientes fica por aqui.